me chamo Sérgio Mendes e estou aqui representando o grupo 8 do MBA de Tecnologia da Informação do curso da FIAP. Neste vídeo, nós vamos estar demonstrando o nosso projeto de startup que está sendo desenvolvido durante o curso e vamos aplicar uma tecnologia emergente no mesmo. No nosso caso, a tecnologia escolhida foi o chatbot. A startup é Trueway e o nosso projeto está focado no chamado transporte de aluguel, que é o nome que se dá para serviços como táxi, Uber, Cabify, aplicativos de carona como BlaBlaCar e outros aplicativos semelhantes. Então o nosso foco é nesse tipo de serviço. Trata-se de um meta-buscador dos serviços de transporte de aluguel. Ele busca agregar em uma única consulta todas as opções disponíveis hoje no mercado, pelo menos as principais, consolidando, né, e mostrando para o usuário qual a melhor opção, considerando aí o custo, tempo de chegada e também sugerir outras opções de serviços agregados, como a pessoa pode ir para um restaurante a hora que chegar, levar um animal, se a pessoa for deficiente, pode escolher um carro específico para a necessidade dela. Hoje esse serviço ele se expandiu muito e tem muitas opções, mas não há nada que concentre elas, que consolide, né, para facilitar a vida do usuário, que tem que ter vários aplicativos e muitas vezes ele não fica sabendo aí do que tem disponível no mercado. Basicamente, hoje no mercado nós temos diversas soluções aí para transporte, né? Não pensando só em Uber, Cabify, como táxi comum, um aluguel de carro, um ônibus, uma carona, uma bike elétrica. Então, existem diversas opções de transporte. Existe já um aplicativo que consolida algumas dessas principais, mas ele não trabalha a parte de serviços adicionais, né? Então, é justamente nesse ponto aí que a gente quer trabalhar a nossa startup para ganhar bastante mercado e conseguir agregar outras empresas que estejam ao redor, que têm necessidade do usuário. Percebeu que além das buscas, existe um mercado no interior. Não só interior, mas como cidades, por exemplo, como Cascavel, que até pouco tempo o Uber não tinha chego, uma cidade de quase 300 mil habitantes. Eles precisam também usar esse tipo de transporte, né? E outras cidades menores, existe um público para isso. Então a gente pensou em oferecer junto uma plataforma, disponibilizasse lá um cadastro para uma cooperativa, um taxista autônomo, colocar seu número, telefone, o endereço, o preço por quilômetro, algumas rotas, e ele vai conseguir também aparecer nessas buscas, né? Então ele paga uma mensalidade e ele vai ter direito de competir e de aparecer na internet, de ter um aplicativo para chamar a corrida para ele. No usuário, para facilitar o atendimento, nós vamos utilizar os chatbots. Então o que a gente pensou? Que a pessoa possa digitar uma sentença livre, né? Então, por exemplo, sou deficiente e quero ir até a rodoviária agora, utilizando o serviço mais barato, e no final do percurso quero almoçar. Então o usuário vai digitar uma necessidade dele, como se estivesse conversando com alguém, que é a ideia do chatbot, e o nosso sistema vai fazer toda a interpretação desse texto, né? Ele vai perceber que o usuário é deficiente, portanto precisa de um carro especial, vai perceber que ele quer utilizar o serviço mais barato, então automaticamente ele vai desconsiderar outros fatores, e no final do percurso, próximo à rodoviária, ele vai procurar algum restaurante e vai sugerir para que o usuário escolha qual que é a opção que mais agrada. Para o desenvolvimento do chatbot, nós pensamos aí no custo-benefício, fizemos uma análise das opções que tem disponível no mercado, o know-how que é necessário para criar uma solução realmente eficiente, e também pensamos aí na questão de focar uma equipe para desenvolver um chatbot, que é um grande esforço, e optamos por escolher uma opção de mercado, né? Analisando, encontramos essa empresa Aivo, que já disponibiliza um chatbot bastante eficiente, com as características que a gente achou necessárias para ter um bom atendimento ao nosso usuário. Características, escolhemos 4 aí.
A primeira seria a evolução automática. O chatbot ele precisa ter a capacidade de se tornar melhor conforme vai interagindo com as pessoas. E por consequência ele vai obtendo mais dados e vai melhorando o desempenho dele, né? Entendendo melhor o contexto. Então ele precisa ter uma inteligência. É um dos pontos que a gente está levando em consideração. O outro ponto seria integração. Ele precisa ter uma integração com os demais aplicativos que gerenciam o nosso sistema, para entender o contexto, né? Para entender as informações, o que é relevante e tomar também algumas ações. Ele precisa ter um feedback, então tem que ter uma interface onde o usuário dê um feedback de como foi a experiência dele, e ele tem que ser bom em interpretar texto, né? Para entender o que o usuário quer e resolver realmente o que ele está pedindo, sem que ele precise ficar digitando várias opções até chegar à opção desejada. Agora nós vamos fazer a apresentação do nosso mockup, né? O nosso protótipo.